Olá pessoal, estou gravando essa videoaula para vocês relacionada aí à nossa aula 5, que fala de planejamento estratégico. É uma aula importante. A gente acabou não tendo quórum para dar continuidade, mas também não vejo sentido em a gente marcar uma reposição para ela. Afinal de contas, uma parte da turma foi, eu fui, e não é justo. Para resolver esse problema, então eu vou gravar essa videoaula. Logicamente ela não vai ser tão interativa nem tão produtiva quanto a aula presencial, mas vamos trabalhar nesse aspecto melhor possível dentro do curso. Em relação ao cronograma do curso, vai haver algumas alterações por conta da apresentação, está marcada para a próxima aula, para a próxima quarta-feira, e não vai acontecer por conta dos grupos não terem se reunido, a gente não ter combinado o jogo, e a gente vai fazer isso hoje, mas a gente vai atrasar uma aula a apresentação parcial do projeto. A gente precisa entender que o planejamento não é um exercício de futurologia, como muita gente imagina, né? As pessoas falam, mas não adianta eu planejar, porque o que eu planejo não se realiza. Porque as pessoas tentam ou querem fazer exercícios de pensar o futuro e o que vai acontecer nesse futuro, e prever o que vai acontecer nesse futuro, e a gente nunca é capaz de fazer isso. O que de fato a gente precisa fazer quando a gente está planejando é entender quais os passos a gente precisa dar para criar uma determinada visão de futuro que a gente tem. Obviamente, no meio desse caminho, coisas vão acontecer que podem desviar, atrapalhar, colocar em risco as nossas estratégias, as nossas táticas e as nossas ações. Mas isso não significa, isso não tira a validade de que a gente pode e deve, né, criar condições para que aquilo aconteça. E outra, ninguém está falando que planejar e depois simplesmente deixar as coisas fluírem vai dar certo. A gente sabe exatamente que a maior parte dos empregos que as pessoas têm são relacionadas à operação de alguma coisa, à gestão das coisas. Portanto, elas estão lá exatamente porque as condições se alteram e a gente precisa responder a elas da melhor maneira possível, da maneira mais rápida possível. E eu gosto bastante dessa frase que vocês estão vendo do Peter Drucker, que vai dizer o seguinte, que planejamento não diz respeito a prever o futuro, mas a compreender e estabelecer as implicações futuras de decisões tomadas no presente. Portanto, um processo de planejamento normalmente vai ter algumas etapas. Tem uma etapa inicial de diagnóstico para a gente entender o que está acontecendo, o que nós queremos, como está esse ambiente que nós vamos atuar, né? Tudo mais que a gente vem fazendo até agora no nosso plano de negócio, que é entender a nossa competição, entender os nossos segmentos de clientes, definir as nossas propostas de valor e entender exatamente o que nós vamos buscar, o que nós queremos colocar para funcionar, qual o modelo de negócio que nós queremos colocar para funcionar ali na frente, a nossa visão de futuro. Portanto, esse diagnóstico e também vai contar com definições, né, de objetivos e metas que a gente vai levar para o planejamento. Do planejamento surgem ou nascem um conjunto de projetos, ou um projeto, ou um conjunto de projetos, dependendo da complexidade e do envolvimento de áreas distintas, pode haver mais de um projeto. E depois dessa fase de projeto, eu tenho a execução desse projeto, certo? A implementação dele, e no final um processo de avaliação que vai me gerar, se eu fiz bem feito esse processo, lições aprendidas que podem minimizar os erros em projetos futuros. Esse ciclo completo, né, de diagnóstico, planejamento, design, implementação e avaliação, ele é fundamental para que a gente ganhe inteligência e melhore a nossa capacidade de elaborar bons projetos ao longo da nossa vida. E os projetos eles precisam ser revistos de tempos em tempos, exatamente, porque as coisas não funcionam como a gente imagina que elas devem funcionar. O planejamento estratégico, então, vai passar por algumas etapas. A primeira etapa, na minha visão, é essa definição clara de quem a gente é. Qual é a nossa missão enquanto empresa, por exemplo, qual é a nossa missão enquanto empreendedor ou a nossa missão enquanto pessoa. Para que a gente existe? O que a gente quer realizar? O que nós estamos buscando realizar? Qual é a nossa visão de futuro?
né? Onde nós queremos chegar, onde a gente quer estar em algum tempo no futuro, 5 anos, 10 anos, e aí a gente vai definir isso. Normalmente a gente está falando de 5 anos, não muito menos, nem muito mais, porque fica muito distante falar em outras coisas. E quais são os valores, né? A gente já conversou bastante sobre isso. Quais são os limites que eu vou colocar para que eu cumpra a minha missão e chegue à minha visão de futuro, ou seja, o que é que eu não quero abrir mão nessa jornada, de que tipo de coisa eu não quero abrir mão nessa jornada, de que tipo de coisa eu não quero ter que me submeter para chegar nesse caminho. E depois eu tenho que definir meus objetivos e as minhas metas estratégicas. Com clareza de quais são meus objetivos e quais são minhas metas estratégicas, lembrando, né, que um objetivo não necessariamente é mensurável. Né? Posso ter um objetivo que descreve algo, um cenário, algo mais geral, mas normalmente quando eu preciso que isso aconteça, eu desenvolvo metas que eu preciso alcançar para atingir esse objetivo e, portanto, metas que têm que ser mensuráveis. Né? Então, metas que eu tenha métricas para avaliar e capacidade de perceber se eu estou ou não estou me aproximando dela. Né? Então, só por um exemplo, eu quero comprar um carro. Né? As pessoas falam, meu objetivo é ter um carro. Certo. Quanto vai custar esse carro? Que modelo esse carro é? Quanto ele vai custar? Bom, ele vai custar 30 mil reais. Ok. Você quer comprar ele até quando? Eu quero comprar ele até final de 2017. Tá bom, 31 de dezembro de 2017 é seu prazo final para ter 30 mil reais e comprar esse carro. Então eu consigo criar uma meta de poupar, certo? 30 mil reais até eu ter esse dinheiro em 31 de 12 de 2017. E aí eu posso também dividir isso em metas mensais ou semanais de poupança que eu preciso fazer para chegar nesse número. Então, basicamente, essa ideia de você aproximar, né, entender os passos necessários para que você chegue nos seus objetivos e aproximar isso, criando metas factíveis que você possa executar e dando prazos sempre para que isso aconteça. Caso contrário, não é uma meta. Né? Se eu não tiver um prazo estabelecido claro para alcançar isso, isso não vai alterar muito o meu trabalho. Um segundo ponto, então, né, eu sei quais são meus objetivos estratégicos, minhas metas estratégicas de longo prazo. Eu vou fazer um planejamento de um curto prazo, de um ano, e, portanto, o que nós vamos fazer, quais nossos objetivos, quais são as nossas metas para esse ano, certo? Né, para a gente poder reduzir esse espaço, né, e minimizar a chance de desvios das nossas projeções iniciais. Depois, é óbvio, a gente vai reduzir ainda mais para 3 meses, por exemplo, planejamentos de 3 meses, para a gente poder avaliar se a gente está ou não está avançando no sentido que a gente gostaria e se a gente tem aí mais tempo para reorientar as nossas estratégias, as nossas táticas que eventualmente não estejam funcionando. O primeiro passo, depois da definição desses objetivos, é a gente entender o que nós temos a nosso favor, o que nós temos contra nós para cumprir esse objetivo. E o que nós temos a favor, o que nós temos contra, vem de duas direções distintas. Tem coisas que emergem diretamente da nossa capacidade, da capacidade da nossa empresa, dos recursos que a gente dispõe, das competências que a gente tem, né, que são os nossos recursos internos, e tem um outro lado que são oportunidades criadas pela própria conjuntura de mercado naquele momento em que a gente está tentando pensar, né, como a gente vai concretizar aquele nosso objetivo, as nossas metas. Então, basicamente, o Porter criou essa ideia, o Peter Drucker, eu acredito que foi o primeiro a criar essa ideia da matriz SWOT, né, onde a gente tem, né, os lados que são desfavoráveis e os lados favoráveis ao nosso objetivo, e a gente tem fatores da organização, que são pontos fortes e pontos fracos, e fatores fora da organização, que são oportunidades e ameaças. Então, uma maneira interessante da gente diferenciar esses dois é a gente perceber que se eu tenho alguma gestão sobre esse fato, né? Se eu tenho alguma gestão sobre algum ponto, ele é um ponto forte ou um ponto fraco. Se eu não tenho, ele é uma oportunidade e uma ameaça. Ele está vindo de fora e eu não tenho controle sobre ele. Certo? Como é que eu uso a matriz SWOT? Tem várias maneiras que as pessoas fazem. Elas podem cruzar pontos fortes com oportunidades, pontos fracos com ameaças.
e várias coisas. Eu uso de uma forma peculiar aí, né? Mas se a gente olhar, né, para esse quadro que eu estou falando aqui, a gente pensar então, dentro, né, da empresa é só um desses 4 quadrantes. Né? Na empresa eu tenho competências, equipe, recursos, restrições, objetivos, produto que eu tenho, quer dizer, tem algumas coisas que eu posso pensar em termos da matriz que são pontos fortes ou pontos fracos. Meu produto é bom, meu produto é ruim, minha proposição de valor é boa, minha proposição de valor é ruim, eu tenho restrições, meus objetivos quais são, a minha equipe ela é boa, ela é ruim, ela precisa de outras competências, a gente ainda tem coisas a serem desenvolvidas e assim por diante. Do ponto de vista mais amplo, da indústria, das políticas, da prática, de regulamentações e características gerais daquela indústria que eu estou atuando. Do ponto de vista do mercado, né, características, segmento, valores, quem, onde, o que querem os meus segmentos de clientes também, podem ter oportunidades aí, ameaças aí. E a competição, né? Também, a gente está falando, na verdade, a gente já falou isso algumas vezes, a gente vai separar, então, a análise da competição, por ela ser extremamente importante, da análise da matriz SWOT para nós. Então, nós vamos falar bastante de mercado, oportunidade de mercado e conjuntura. Então, a gente está falando de indústria, mercado e também da economia em geral, a gente pode usar para construir, então, quais são as oportunidades e as ameaças que nós estamos verificando, certo? E também, do ponto de vista do mercado, não é para colocar na matriz SWOT a estrutura do mercado, né? Qual a rivalidade entre os concorrentes, ameaça de produtos substitutos, ameaça de novos entrantes, também o poder de barganha de fornecedores e clientes para construir, né? Lembra que a gente falou? Um mapa, né, para a gente entender a estrutura do mercado que a gente vai atuar fora também da matriz SWOT. Então, a matriz SWOT não vai tratar de competição e não vai tratar de estrutura de mercado. Isso tudo a gente vai fazer separado, ok? Então, tendo em vista isso, né, a gente precisa pensar nas variáveis que são incontroláveis, portanto, nas oportunidades que a gente pode ter ou nas ameaças que podem comprometer os nossos objetivos. Então, a pergunta, né, como a gente vai formular essa pergunta para que a gente tenha uma formulação completa, para ter uma resposta adequada? Tendo em vista quem eu sou, a minha missão, lembra? Os limites que eu tenho, os valores que eu assumi que a minha empresa vão ter, que fatores externos à minha organização seriam oportunidades que eu poderia aproveitar para cumprir os objetivos traçados, para onde eu quero chegar, lembra? Do mesmo modo que situações ou cenários externos poderiam representar uma ameaça ao cumprimento dos objetivos traçados, o que poderia colocar em risco nossos esforços. Correto? Então, basicamente, a gente começa por aí, certo? Localizando oportunidades e ameaças. E uma coisa que é importante, se você se você colocar uma oportunidade na sua matriz SWOT, você tem que traçar uma estratégia para aquela oportunidade, certo? Se você colocou uma ameaça, você também tem que ter uma estratégia para minimizar, para mitigar ou para eliminar essa ameaça, certo? Que você localizou. Portanto, não coloquem coisas que vocês não vão utilizar na matriz SWOT, certo? Do ponto de vista do ambiente interno, né, das variáveis que eu controlo de alguma forma, né, do ponto de vista das necessidades que a gente tem para cumprir os objetivos propostos, certo? Aqueles objetivos que a gente traçou, quais seriam pontos fortes que a gente pode elencar, que podem contribuir, que podem ajudar, que podem beneficiar com que a gente alcance os objetivos que a gente traçou. E, em relação aos pontos fracos, né, em relação aos objetivos traçados ainda, quais seriam os nossos pontos fracos que poderiam comprometer a execução bem-sucedida do nosso projeto? Eu costumo concentrar os esforços estratégicos nas oportunidades, óbvio, né? A gente precisa tentar aproveitar as oportunidades, afinal de contas nós estamos criando um novo negócio, portanto há oportunidades que a gente já verificou, né? As próprias oportunidades que nos levaram a criar o nosso negócio são oportunidades que têm que estar listadas na nossa matriz. E a gente precisa trabalhar com muita sabedoria os nossos pontos fracos, porque são eles que podem impedir que a gente alcance os nossos objetivos, certo? Eu vou seguir aqui explicando para vocês, né? Depois, na sala de aula, na aula 6, eu mostro para vocês na prática isso que eu estou descrevendo aqui. Então, a primeira coisa para a gente é iniciar um processo de brainstorming, né? Então, é colocar vários pontos que a gente acha nos quadrantes, né? Nos 4 quadrantes, quais são as oportunidades, quais são as ameaças,
quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, a gente coloca tudo isso. Depois a gente vai organizar, agrupar, reduzir essas variáveis, vai manter somente aquelas que realmente importam, né? Ou seja, aquelas que a gente vai ter alguma ação em relação a elas, aquelas que a gente tem algo a fazer a respeito, aquelas que realmente são relevantes e importantes para o sucesso ou fracasso do nosso empreendimento. Certo, se a gente lembrou, chegou, né, num consenso no grupo, em que as variáveis que a gente elencou são as variáveis que a gente precisa trabalhar, a gente começa um processo de organizar essas informações. Então, basicamente, eu trabalho da seguinte forma. Eu vou pegar uma oportunidade, certo? E vou contrapor ao conjunto de forças e fraquezas. Okay? E como é que eu faço isso? Eu vou fazer a seguinte pergunta. Essa oportunidade, certo? Que eu falei, vamos dizer assim, o câmbio valorizado, dependendo da empresa, aí você vai perguntar assim, o fato dos nossos custos serem reais, hoje ajuda a gente a exportar, aí você vai colocar um número 3, 2 ou 1, por exemplo, 3 se ajuda muito, 2 se mais ou menos e 1 se é indiferente. Okay? Então a gente pode criar esse, pode fazer mais, pode fazer 5, 4, 3, 2, 1, aí vai depender da sofisticação da análise que você vai fazer, mas o importante é você contrapor para cada ameaça que você, para cada oportunidade que você pensou, você vai colocar todos os seus pontos fortes e entender quais deles têm influência positiva, neutra, ou grande, pequena ou não influencia, né? Vamos falar assim, grande, pequena e não influencia, 3, 2 e 1. Influencia bastante, influencia mais ou menos ou não influencia as chances que a gente tem de aproveitar essa oportunidade, ok? Então, eu faço isso para todas as oportunidades e vou pontuar. Eu vou fazer isso para todas as minhas fraquezas, né? Desculpa, vou pontuar todos os meus pontos fortes, certo? Em relação a essa oportunidade. Se eles ajudam ou não ajudam a eu cumprir essa oportunidade. E na linha de baixo, por exemplo, eu vou colocar todos os meus pontos fracos e vou fazer a mesma coisa. Se ele atrapalha muito essa oportunidade, é 3. Se ele atrapalha um pouco, é 2. E se ele não atrapalha, é 1. Certo? No fim, o que eu tenho? Pegando todas as oportunidades, fazendo isso, pegando todas as ameaças e fazendo isso, eu vou conseguir ter duas visões. A primeira visão que eu vou ter é quais são as forças que realmente são importantes para eu conquistar meus objetivos, certo? Então, quais são as forças que aparecem relevantes em todas as oportunidades ou na maioria das oportunidades que eu tenho, né? Então, são quais as forças que sempre se repetem como forças importantes para a conquista dos meus objetivos. Por outro lado, quais são as fraquezas que vão atrapalhar a consecução dos meus objetivos, né? As que mais vão atrapalhar. Aí eu consigo já começar a priorizar algumas coisas. Eu consigo também eliminar algumas forças. Por exemplo, se eu tenho alguma força que eu listei como força e ela não está ajudando em nada, certo? Se ela é 1 em todas as oportunidades, ou seja, se ela não influencia nenhuma oportunidade, ela pode ser retirada da matriz. A mesma coisa, uma fraqueza, que ela não está atrapalhando nada. Ela está em 1 em todas as vezes, ela aparece como 1, ou seja, ela é neutra, ela não muda. Então ela não é uma fraqueza real, ela é uma fraqueza que a gente imagina que é uma fraqueza, mas não é necessariamente essa fraqueza. Então, fazendo isso, eu consigo isso e consigo também determinar quais são as forças que mais contribuem para o meu sucesso, quais são as fraquezas que mais contribuem para o meu fracasso. E aí eu tenho que priorizar as ações, especialmente, né, na minha visão, nas ideias, né, naqueles pontos que são as fraquezas que vão atrapalhar a consecução dos meus objetivos. Tá? A ideia geral o que é? É valorizar esses pontos fortes que a gente tem, aproveitar as oportunidades, se proteger das ameaças e eliminar os pontos fracos. Então a gente deve ter pelo menos 4 conjuntos aí de estratégias, né, para aproveitar os nossos pontos fortes, valorizar os pontos fortes, aproveitar as oportunidades, se proteger das ameaças e eliminar os pontos fracos. Então a gente tem pelo menos 4 conjuntos de atividades que vão sair desse plano, ok? Então,
uma vez que eu entendi, quer dizer, o que eu tenho que priorizar, quais são as estratégias que eu tenho que trabalhar nesses processos, portanto, quais são os pontos fortes que são realmente importantes, as oportunidades que eu vou conseguir aproveitar, eu tenho que me focar nelas, né? Me focar nelas e trabalhar também, lógico, o plano B para, no caso de as coisas derem errado. E aí é só para a gente não se confundir. A matriz SWOT não é uma análise de risco, portanto, a gente não está falando de cenários do tipo e se, né? E se isso não der certo, isso é análise de risco, isso é uma outra coisa, não está na matriz SWOT. Você pode fazer isso também no seu plano de negócio, mas não na análise do ambiente. Porque e se é muito geral e a gente não trabalha com suposições na matriz SWOT, a gente trabalha com um retrato do momento presente, não com elucubrações e projeções futuras que a gente pode fazer, deve fazer na análise de risco das coisas do nosso plano de negócio, ok? Então, o primeiro ponto, depois que eu tenho isso, é começar a traçar o plano de ação, e a gente pode traçar o plano de ação usando essa ideia do 5W2H. Né? Começa sempre com o porquê. Né? Por que eu vou aproveitar essa oportunidade? Por que eu vou me proteger dessa ameaça? O que eu vou fazer para me proteger dessa ameaça? O que eu vou fazer para me aproveitar essa oportunidade? Quem vai ser o responsável por isso? Né? Quando isso vai acontecer? Qual o prazo para a gente fazer essa ação? Onde essa ação vai ocorrer? É uma ação externa dentro da empresa? É uma ação, né, onde isso vai acontecer? E aí descrever como isso vai ser feito e quanto isso vai custar, certo? Uma forma a gente começar a detalhar o escopo do nosso projeto é usar, né, o que a gente chama de EAP. Mas só para a gente lembrar que as empresas mais complexas, já mais estruturadas, maiores do que essas nossas que estão nascendo, precisam, nos seus planejamentos estratégicos, coordenar um conjunto grande de departamentos, setores, para que o planejamento funcione. Então, esse gráfico é só para lembrar da complexidade dos negócios, da complexidade dos processos que envolvem um planejamento estratégico, né, de uma empresa de grande porte, e como é difícil isso acontecer realmente, dado o fato de que os setores, de maneira geral, são silos que não se conversam muito e que ninguém tem muito acesso às coisas que estão acontecendo, e a tendência é de baixa produtividade desses processos de planejamento, exatamente por isso. Aí está um exemplo de uma estrutura analítica de projetos, um EAP, é o primeiro passo, na verdade. Eu sempre faço um EAP das aulas, do que eu vou fazer, dos meus projetos. Atualmente eu estou usando uma ferramenta um pouco mais flexível. Eu tenho uma ferramenta para fazer esse tipo de coisa, que ela vai colocando, né, sempre para níveis, a gente vai começando dos níveis de cima e vai chegando nos níveis de baixo para entender as atividades básicas que a gente tem que desenvolver para realizando as coisas para cima. Eu tenho usado o mapa mental, que é um pouco mais flexível hoje, eu uso o MindMeister, mas essa coisa de estrutura analítica de projetos, ela é um passo bem interessante, e muitos projetos, na minha opinião, não são muito mais que isso. A gente não precisa de tanto detalhamento quanto é possível chegar num projeto, porque o planejamento de um projeto tem um custo, e a gente tem sempre que ponderar esse custo que a gente vai ter do planejamento pelo resultado que ele pode trazer para a gente. Portanto, o tempo que a gente vai gastar, a energia e os recursos que a gente vai gastar para fazer esse planejamento, eles têm que compensar o que a gente vai ganhar, ok? Depois, o segundo passo é entender assim, como essas ações estão relacionadas entre si, né? O que deve estar concluído para que se possa iniciar uma próxima fase, o que deve ser iniciado ao mesmo tempo, o que deve ser concluído ao mesmo tempo para isso funcionar, existe algum prazo legal ou técnico a ser cumprido, outras situações que a gente possa pensar que amarrem uma tarefa, uma atividade à outra e que possa comprometer ou não, né, o cronograma de execução que a gente está pensando. Para isso existe essa ferramenta que é o PERT, que ela basicamente vai colocar tempo de execução e ligação que existe entre uma tarefa e outra. E aí eu consigo entender um fluxo de trabalho que eu preciso desenvolver, correto? Para que aquelas tarefas sejam executadas em prazos pré-determinados e eu consiga entregar o projeto no final do prazo combinado com o cliente ou no nosso prazo, né? A gente está querendo colocar um negócio para rodar. Supondo que a gente já alugou o prédio, está fazendo a reforma do prédio, a gente tem que desenvolver as coisas. Quanto mais tempo eu ficar com aquele prédio alugado sem aquela empresa faturar, eu estou tendo prejuízo que não estava contado no meu plano de negócio. Portanto, eu preciso ser muito bem
preciso me planejar muito bem e executar muito bem para que eu não perca mais dinheiro do que já estava previsto. E aí uma próxima ferramenta, que é uma evolução do PERT, é o Gantt. O Gantt, vocês vão encontrar em programas mais sofisticados de gestão de projetos, e o que ele faz basicamente é juntar essas tarefas, e você sabe qual o reflexo do atraso de uma delas no conjunto das tarefas, porque está tudo interligado. Então o Gantt consegue saber assim, olha, se essa tarefa que era para eu ter feito em 15 dias eu fiz em 20, qual é o resultado disso para o projeto até o fim dele. E aí isso é interessante para quem está fazendo a gestão, por quê? Porque ele pode falar assim, bom, eu já sei que isso aqui vai me dar um buraco ali, mas eu tenho uma margem para espremer aqui, ali na frente. Então eu consigo prever os atrasos, tenho um tempo maior para mudar a minha execução, para rever meu projeto, para refazer as ações e reexecutar isso de uma forma melhor. Então essa é uma ferramenta importante para projetos complexos, que envolvem bastante gente, que envolvem várias entregas e envolvem coisas acontecendo paralelamente. Então, quanto maior a complexidade dos projetos, mais uso a gente deve fazer dessas ferramentas, porque o ciclo de projetos, o ciclo que envolve o planejamento de projetos, quanto mais organizado tiverem essas estruturas de projeto, melhor, mais fácil para a gente rever e refazer o planejamento, que a gente vai precisar fazer isso em diversos momentos. Na minha visão, uma empresa nascente, ela precisa muito menos de gestão e muito mais de coordenação. Assim, a gente tem uma cara muito mais de projeto no nascimento de uma empresa do que de gestão de uma operação, como a gente está acostumado na empresa que a gente trabalha, nas empresas que a gente já trabalhou. A gente precisa coordenar os recursos técnicos, humanos, materiais e financeiros para os objetivos e metas que a gente tem. Por isso a gente tem que trabalhar com essa ideia de que nossa empresa, nossa startup, ela é um projeto, nesse momento, e não então ela tem um começo, um meio e um fim. Depois, quando a gente conseguir implementar ela corretamente, a gente muda o foco, não para projeto, e sim para a gestão. Um dos pontos que eu gosto, e eu acho que é importante que a gente foque a nossa energia, o nosso esforço, nos nossos pontos fracos. A minha experiência mostra que muitas vezes a gente interpreta os pontos fracos de maneira equivocada, achando, não consegue chegar na verdade na raiz, naquilo que é de fato que precisa ser alterado para que aquele ponto fraco deixe de existir. A gente acaba trabalhando com um ponto fraco que ele não é exatamente a raiz do problema que está gerando aquele ponto fraco. Não sei se vocês conseguem entender isso, mas a árvore de problemas é uma das ferramentas que vão permitir que a gente faça essas relações de causalidade, e chegue até o fundo da questão, até a raiz do problema, e é sobre a raiz do problema que a gente deve atuar para que a gente mude os problemas que a gente tem. Acho que o mais fácil, então, é mostrar isso com um exemplo que eu tenho aqui, um exemplo que eu peguei da internet, não é muito bom, mas ele permite a gente entender o funcionamento. Então, um mapa, uma árvore de problemas vai ajudar a gente a mostrar as inter-relações que existem entre diversos problemas que a gente está vivenciando em alguma situação específica, mostrar o caminho para a gente solucionar. A gente pode analisar a solução existente em relação a uma determinada problemática e permite a seleção de alternativas, porque a gente já falou sobre isso. Um projeto ele é sempre uma das possíveis soluções para um determinado problema. Então, existem várias formas de solucionar o mesmo problema. A gente sempre escolhe uma delas que está ao nosso alcance. O primeiro passo, então, é relacionar todos os problemas importantes referente a uma situação específica, certo? Então, nesse exemplo que eu peguei na internet, essa empresa de ônibus está na iminência de falir, eles vão juntar os executivos da empresa e as pessoas vão começar a falar dos problemas que a empresa está enfrentando, relacionadas a esse contexto da falência da empresa que está chegando ali. Então, eles têm passageiros feridos em acidentes, os ônibus deles estão muito velhos, os passageiros têm atrasado, os ônibus estão em mau estado, os motoristas deles são mais imprudentes do que a média, eles estão se envolvendo em muitos acidentes, as estradas em que eles têm que rodar são mal conservadas, as pessoas estão perdendo a confiança na empresa de ônibus e eles não têm feito a manutenção adequada dos ônibus, obviamente, porque já estão com problemas de caixa. Quais
né? Então, o primeiro passo é a gente filtrar esses problemas e reescrever o que for necessário. Porque, assim, a ideia, né, o problema tem que ser concreto, não pode ser uma suposição, a gente tem que saber que ele tem que ser real, não é uma coisa assim, 0,1% das pessoas chegam atrasadas. Isso não é um problema. 50% dos passageiros estão chegando atrasados, 30% dos passageiros estão chegando atrasados. Isso já começa a ser um problema real para a empresa trabalhar. O problema sério deve ser escrito na negativa, né? E tem que ser sintético. Então, se a gente for pensar, na verdade, nesse exemplo que a gente está trabalhando, né? Ele já está escrito de uma forma sintética, não é a forma que a gente fala. Então, precisa ter alguém, né, com a capacidade de sintetizar ideias das pessoas, porque as pessoas não costumam ser objetivas e claras, elas tendem a ser mais prolixas e a rodear mais do que isso. Então, né, eu vou começar, o primeiro passo é organizando as ideias, tentando colocá-las numa ordem, né, mais lógica, como essa ordem que vocês estão vendo aí, né? Eu vou juntar em grupos que se parecem de alguma forma. Acidentes frequentes, com motoristas imprudentes, com mau estado dos ônibus, passageiros feridos, atraso dos passageiros parecem ter alguma correlação, a perda da confiança na empresa, lá embaixo ônibus velhos, má conservação das estradas, manutenção inadequada dos ônibus, parecem ter uma correlação. Certo? Depois vou tentar identificar o problema central. Qual é o problema central nesse caso? O problema central são os acidentes frequentes. Os acidentes frequentes é o problema mais sério e que tem encadeamentos para cima, né? Quando tem um acidente, os passageiros podem se ferir, eles podem se atrasar e as pessoas vão perder a confiança na empresa de ônibus, certo? Mas aí a gente tem que entender, poxa, por que a gente está se envolvendo em acidentes com mais frequência do que as empresas de ônibus normalmente sim, né? Então, provavelmente está relacionado aos motoristas que são imprudentes, ao mau estado dos ônibus e à má conservação das estradas. A soma desses três fatores leva ao aumento dos acidentes. E embaixo disso, por que os nossos ônibus estão em mau estado? Porque eles estão velhos e a gente não tem feito manutenção, certo? São as raízes, são as causas do problema central que a gente está trabalhando. Então, as consequências disso para cima, né, vão ser, né, que aquilo lá vai levar a acidentes, que vai ferir passageiros, que vai atrasar passageiros e vai levar à perda de confiança da empresa de ônibus, certo? Então, eu vou construir esse diagrama na forma de árvore com causa e efeito e vou rever os problemas verificando se as relações de causa e efeito estão corretas e se há alguma omissão relevante. Então, primeiro passo, né, a gente começa a montar ônibus velhos, manutenção inadequada dos ônibus vão levar ter ônibus em mau estado, a má conservação das estradas, motoristas imprudentes vão levar acidentes frequentes, que vão levar a passageiros se ferirem, atrasarem e, consequentemente, a perda de confiança na empresa de ônibus. Então, eu posso tirar, por exemplo, né, má conservação das estradas, que é algo que a empresa não tem acesso, se a gente pensar é uma ameaça, né, não é um ponto fraco, é uma ameaça esse problema. E eu posso também incluir, né, do que foi incluído, né, eu preciso de motoristas que não sejam imprudentes, então eu preciso de melhor seleção e treinamento de motoristas. Eu preciso de ônibus bem conservados, então eu preciso de novos ônibus e eu preciso de manutenção adequada dos ônibus, né? Isso vai levar a acidentes esporádicos, vai reduzir os acidentes e vai reduzir os passageiros feridos, os passageiros vão chegar no horário, que vai levar a confiança na empresa de ônibus. Então a ideia, na verdade, é a gente voltar, né, pegar o problema e tentar entender o que está trazendo aquele problema. Enquanto essa empresa, infelizmente, né, a gente sabe que ela está num dilema, porque ela está na iminência de falir e ela tem que consertar os ônibus delas e tem que contratar melhores motoristas. A chance dessa empresa ela é realmente falir, porque ela provavelmente está com problema de caixa, não vai conseguir trocar a frota de ônibus, não vai conseguir fazer a manutenção dos ônibus que ela tem, vai continuar contratando motorista ruim, portanto, a chance dela é grande de se dar mal. Então, a gente precisa depois avaliar, né, se a gente chegou, se o nosso projeto é atrativo, se ele é factível e se ele também é viável, né? São as perguntas que a gente faz quando a gente termina um plano. Então, a ideia do planejamento é essa ideia de aprendizado, né? A gente vai fazer sempre esse ciclo, plan, do, check, act, ou planejar, fazer, checar e agir. E é por isso que as ferramentas mais sofisticadas de gestão de projetos, como eu apresentei, o Gantt, por exemplo, vai ajudar muito, porque toda vez que eu faço um giro nesse processo
de aprendizado, eu preciso refazer meu planejamento, porque se algo não aconteceu no prazo, se algo não aconteceu de modo algum, se eu mudei um responsável, se eu mudei alguma coisa, isso precisa aparecer para a gente, né? E aí também, só para a gente lembrar que é um projeto em espiral, e eu vou terminar por aqui, porque daí na próxima aula eu explico para vocês como é que vai ser a apresentação na 7ª aula e que cada grupo vai ter que trazer. Ok? Eu agradeço a atenção de todos e desejo um bom feriado.